Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui é o pastor Sérgio do Ministério Jesus, Amor e Fé. Quero deixar aqui uma palavra de reflexão para meus amigos e irmãos em Cristo, que se encontra lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, que vai falar a descida da casa do oleiro, onde o profeta Jeremias olha para o oleiro e vê, o oleiro fazendo um vaso, e de repente o vaso se quebra na mão do oleiro, e o Senhor fala para Jeremias assim: não poderia eu fazer da mesma forma que o oleiro fez, com o meu povo Israel? Então, irmãos, eu queria trazer para vocês aqui uma reflexão do oleiro e o vaso. O oleiro, antes de fazer o vaso, ele vai escolher, um barro para poder fazer o vaso, porque não é qualquer barro que faz um vaso. E nós aprendemos que existe 200 tipos de barro, no planeta, e somente 8 barros que servem para fazer o vaso. Então, ali o oleiro escolhe e extrai esse barro. Após ele extrair esse barro, vem a segunda etapa, peneirar o barro, ou seja, peneira o barro para tirar as impurezas do barro. Porque as impurezas são o quê? As raízes podres, umas pedras, a areia que não pode ter areia, aquilo que vai danificar quando for fazer o vaso. Então, irmãos, e logo após disso, ele vai emudecer o barro, ou seja, molhar o barro. E molhando o barro, ele amassa o barro, e coloca ele em um canto e cobre com uma lona preta. E nessa lona ali ele fica por um período ali, e logo passando esse período ele vai pegar aquele barro e vai amassar, pisar aquele barro e amassar muito bem. E logo após de amassar bem, nós aprendemos que ele vai colocar na roda e vai começar a amassar o barro de dentro para fora. Nisso aí, ele vai criando o vaso da maneira que ele quer, da forma que ele quer. E você vê nesse período aí que ele começa a formar o vaso, E aí chega aquela parte que o vaso se quebra na mão do oleiro. Então, quando o vaso se quebra na mão do oleiro, o oleiro pega e retorna e faz de novo, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Então não é o oleiro que quebra o vaso, e sim o vaso que se quebra na mão do oleiro. Então, quando você se quebra na mão do oleiro, o oleiro faz você um vaso novo. Aí você vê que você passa por aquela roda, o vaso passa por aquela roda, louvado seja Deus, e ele faz um vaso deste barro. E deste barro ele pega o vaso e coloca numa espécie de cabide ou de prateleira, não sei, coloca lá para ele poder secar, porque está molhado. Depois que ele passa um período secando, para tirar aquela água, ele pega o vaso e coloca numa fornalha, ou seja, no fogo. Então ali, naquele fogo, ele vai aquecer e vai secar e vai queimar mais ainda as impurezas que tem no vaso. E logo após tudo isso, aleluia, quanto mais o fogo queima, mais o vaso fica bonito. Quando ele é passado pelo fogo, ele retira o vaso e bota na prateleira para poder vender o vaso. Então você entende isso aí, irmão? É necessário, para poder chegar um vaso perfeito na presença de Deus, é necessário passar por todas essas etapas. Então, muitas vezes a pessoa não quer aguardar, esperar o tempo de Deus. Muitos querem passar à frente de Deus. Você percebe que tem 2 períodos de espera. Um período quando você é o barro e um período que você já é o vaso. Só que tem que se secar, ou seja, amadurecer. Só depois de amadurecido que você vai para o fogo. Teste final, prova de fogo, para queimar todas as impurezas que os olhos não podem ver. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, que Deus possa abençoar.